Muito bem, meus amados ouvintes, amigos e irmãos, pessoas que nos assistem, acompanham. Nosso desejo sempre é encontrá-los e, através destas palavras, reanimá-los, pois são palavras que emergem da fonte da vida, que é a palavra de Deus. E nosso objetivo sempre é transmitir aos corações de cada pessoa que estiver ouvindo, vendo, participando, mensagens que edificam, mensagens de esperança, de fé e de amor, extraídos direto da fonte da vida, que é a palavra de Deus. Hoje, para nossa reflexão, nosso texto inicial encontra-se em Romanos capítulo 1, versículo 17, como diz: pois nele se descobre a justiça de Deus, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. São palavras bastante fortes, palavras ditas por grandes homens, o próprio Senhor Jesus, e também registrado na Sagrada Escritura, palavras que também foram usadas pelo reformador Martinho Lutero, quando falou que o justo viverá pela fé, não pelas obras, nem pela herança de um povo, mas sim daqueles que creem na obra expiatória de Jesus Cristo. Eu gostaria, nesta programação, falar sobre este tema, salvação pela fé. Como diz aqui o texto, o justo viverá pela fé. A fé é o firme fundamento da salvação. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se vêem. É pela fé que somos salvos. Como diz também o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja, meus amados, é pela fé que somos salvos. E isto não vem de nós, Deus nos dá a capacidade de crer. Pela graça, porque é um presente de Deus, mas Deus, Ele aciona a nossa fé, é Deus que nos dá essa capacidade de crer na obra que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. É pela fé que somos salvos. É um presente de Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é dom para crer, e também é pela fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. É isto que nos traz a salvação. Como também o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ora, a fé, ela precisa ser provocada em nós. A fé, ela precisa ser acionada em nós. É dom de Deus, é obra de Deus, mas é uma resposta que o ser humano dá quando ele ouve a palavra de Deus. E aqui o texto diz claramente, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo escreve aos Efésios, dizendo que é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E aqui o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo que a fé, ela vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Ela é uma reação a ouvir a palavra de Deus. E é Deus que provoca em nós, por meio do Espírito Santo, uma reação ao ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvirmos a palavra de Deus, dentro de nós, desperta uma fé, e nós vamos dar resposta àquilo que nós temos ouvido. Ou rejeitar, ou aceitar. Se rejeitarmos, continuamos mortos nos nossos pecados e delitos. Se nós acreditarmos, se nós aceitarmos a mensagem do Evangelho, o Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho da salvação, se a nossa resposta ao ouvir esta palavra for positiva, então Deus em nós cria a salvação. E Deus opera em nós a salvação. Deus opera em nós, por meio do Espírito Santo, um novo nascimento.
Agora somos vivificados em Cristo, por meio da fé, na obra de Cristo. E é o Espírito Santo que em nós está atuando, porque nós agora damos a resposta para a palavra que temos ouvido. E como uma vez mais disse o texto, é pela fé, ou de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus amados irmãos e amigos, veja quanta responsabilidade nós temos ao ouvir a palavra de Deus e dar uma resposta, uma reação àquilo que temos ouvido. Pois o Espírito Santo opera em nós. Ele nos convence, ele nos ensina, ele nos orienta. Porém, o ser humano pode resistir à obra do Espírito Santo. O Espírito Santo se deixa resistir. Mas se nós aceitarmos o agir de Deus e dermos uma resposta positiva e aceitarmos a palavra de Deus, a obra de Cristo, pela fé, o que Ele fez na cruz por nós, se nós aceitarmos pela fé a sua obra de salvação, então seremos salvos. E veja o que diz ainda o escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Veja quão grande é a nossa responsabilidade. Ao ouvir a palavra de Deus, devemos dar uma resposta positiva. Devemos aceitar e crer, pois é pela fé que somos salvos. Mas há muitas pessoas que já ouviram a palavra, já ouviram a pregação, já ouviram falar de Jesus e não levam a sério. E aqui nesse texto o escritor aos Hebreus diz que devemos levar mais a sério aquilo que já temos ouvido. Pois como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Meu amado ouvinte, meu prezado irmão, amigo, querido amigo, qual é a resposta que você está dando ao ouvir a palavra de Deus? Ou quando o Espírito Santo toca no teu coração? Ou quando o assunto é salvação? Você está levando a sério? Você está realmente dando uma resposta positiva? Ou você está sendo negligente? Como diz o texto, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Muitas pessoas no mundo não tiveram este privilégio, esta oportunidade de ouvir as boas novas do Evangelho. Muitas pessoas no mundo afora ainda não ouviram a palavra Jesus, não conhecem Jesus, não sabem o que é a palavra de Deus, não sabem o que Jesus fez na cruz para a humanidade, porque ainda não ouviram falar. E a nossa missão, primeiramente, é a ouvir a palavra, a ouvir o Evangelho, a ouvir as boas novas do Evangelho, é aceitar, pois é pela fé que somos salvos. Mas não somente aceitar e ficar de braços cruzados. Nós, como povo de Deus, também somos chamados para anunciar as novas do Evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça e seja salvo. Terminando esta meditação, diz o texto de Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus quer que todos sejam salvos. Jesus morreu para todos. Todo aquele que invocar. E quem vai invocar é aquele que ouviu. E como vão ouvir? Alguém precisa pregar. E nós estamos aqui neste momento pregando o Evangelho e conclamando ao povo para que você que está me vendo, ouvindo neste momento,
Como é a tua reação ao ouvir as boas novas do Evangelho? Sendo que a salvação é pela fé. E esta fé não é esforço próprio, é Deus que provoca em nós através do Espírito Santo. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. E Deus quer dar este dom, Deus quer comover o teu coração. Acredita, creia, aceite Jesus, pois Ele morreu na cruz. É pela fé que Noé entrou na arca. É pela fé que os grandes heróis venceram na vida. É pela fé que a humanidade será salva da condenação. Entregue a tua vida a Cristo, confia nele, e o mais Ele fará.